Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 18. Nós vamos falar hoje de Apocalipse, no capítulo 13, e as páginas são as páginas 35 e 36 da apostila. Bem, esse capítulo 13 de Apocalipse é uma continuação da apresentação dos personagens da Grande Tribulação. Também é uma passagem parentética. Enquanto no capítulo 12 apresentava a mulher e o dragão, ou seja, o povo judeu e Satanás, o capítulo 13 apresenta a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar é o anticristo e a besta que emerge da terra é o falso profeta. Não há muita controvérsia em relação a isso, o texto está bem claro e a maioria dos teólogos concordam em relação a isso. A besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, o falso profeta. Enquanto o anticristo domina o cenário político, o falso profeta domina o cenário religioso. O versículo 1 fala do anticristo, da besta que emerge do mar. Esse termo mar, águas, é muito citado na Bíblia para representar multidões, muitos povos, muitas pessoas, né? Isso significa que o anticristo vai ter uma grande popularidade, uma grande influência. Ele vai sair justamente dessa influência e dessa popularidade entre muitas pessoas, entre muitos povos e muitas nações. Notem a grande semelhança entre o dragão, Satanás, descrito no capítulo 12, e a besta, o anticristo, descrito no capítulo 13. Ambos têm 7 cabeças e 10 chifres. Isso prova a procedência satânica dessa besta que emerge do mar, a procedência satânica do anticristo. Em relação às 7 cabeças e os 10 chifres, isso tudo já foi explicado na aula anterior. 7 cabeças é a plenitude da maldade de Satanás e os 10 chifres são 10 potências políticas, 10 nações na região do antigo Império Romano. Nós vamos entrar em mais detalhes em relação a esse simbolismo no capítulo 17 de Apocalipse. Agora note que há uma pequena diferença em relação aos diademas. Enquanto no capítulo 12, os diademas eram 7 diademas nas 7 cabeças do dragão, aqui no capítulo 13 são 10 diademas nos 10 chifres da besta. Tem essa diferença da quantidade de diademas e da posição. Enquanto no dragão é na cabeça, aqui na besta é no chifre. Não se sabe ao certo o que significa essa diferença, mas existe uma semelhança muito grande entre os dois. Bem, o verso 2 apresenta o anticristo, a besta que emerge do mar, na semelhança de um leopardo, de um urso e de um leão. Sempre que nós falarmos da besta e falarmos do dragão e das suas características, nós temos que levar em conta o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 de Daniel. Ali fica bem claro esses animais, o leopardo significando a rapidez, o urso representando a força e o leão representando a soberba. Ali na visão de Daniel é uma referência aos impérios anteriores ao Império Romano, né? O leopardo, o Império da Grécia, o urso, o Império Medo-Persa e o leão, o Império Babilônico. Primeiro o Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Império da Grécia. E ali na visão de Daniel também mostra, claro, o último animal, com 10 chifres, essa semelhança de Apocalipse, que era uma representação do Império Romano, e tinha um chifre pequeno que saiu desses 10 chifres, que seria uma referência clara ao anticristo. Esse quarto animal na visão de Daniel apresenta esse chifre pequeno, que é uma referência também ao anticristo, que sairia do Império Romano, ou seja, dessa região de domínio do Império Romano, dessas 10 nações, desse G10 que vai se formar nessa região europeia. Esse versículo 2 mostra claramente a relação do anticristo
com Satanás, ou seja, da besta com dragão, e reforça um texto conhecido de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 9. Eu vou ler esse texto, que é um texto bem conhecido, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então essa besta, ela surge com toda a eficácia de Satanás, todo o poder de Satanás. Os versos 3 e 4 relatam aqui um pequeno golpe que o anticristo vai receber, uma pequena derrota, né? A Bíblia fala que uma das suas cabeças vai ser golpeada de morte, e ele vai receber uma ferida mortal, mas logo vai ficar curado e vai receber todo aquele apoio popular, né? Toda aquela admiração e adoração dos povos por conta dessa recuperação. Certamente isso deve representar algum embate, um embate bélico de alguma guerra no período da grande tribulação, alguma derrota momentânea que o anticristo vai receber nesse período de embate, nesse período que ele vai lutar para se posicionar no cenário político mundial. E nos versos 5 e 7, mais uma vez, uma menção ao tempo escatológico de 42 meses. Né? A Bíblia fala desses tempos, isso já foi explicado nas aulas anteriores. Aqui mostra a besta atuando por 42 meses. E são sempre que a Bíblia falar em Apocalipse, em 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, isso é uma referência à metade do período de 7 anos da tribulação, aquela questão da visão de Daniel, das 70 semanas, isso tudo foi explicado. Se você quiser maiores detalhes, você volta às aulas anteriores, onde está tudo explicadinho. Importante entender que tanto no capítulo 13, que menciona esse tempo, como no capítulo 12, como no capítulo 11, sempre que se referir a 42 meses, 1260 dias, tempos e metade do tempo, e 3 anos e meio, é sempre uma referência a esse período. Isso é dito, é falado muitas vezes no livro de Apocalipse. O versículo 11 começa a descrever a besta que emerge da terra. Mais adiante, Apocalipse vai chamar essa besta de falso profeta. O falso profeta é apresentado aqui com 2 chifres, que significam o poder político e religioso. A gente sabe que religião e política sempre caminham juntos, isso é histórico. E aqui um detalhe interessante no verso 11 é que esse falso profeta, essa besta que emerge da terra, ela se parece com um cordeiro. Então ela tem um aspecto piedoso, né? Como todo falso profeta, né? Não é aquele religioso sagaz, não, tem um aspecto piedoso, mas ele na verdade está a serviço do dragão, de Satanás, e da besta que emerge do mar, do anticristo. Nos versos 12 a 14, fica bem claro que esse falso profeta está a serviço do anticristo e de Satanás. E ele realiza sinais, maravilhas, prodígios, ele é poderoso em seus feitos. Aqui o versículo 13 fala isso: opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra. Então, será um homem, uma pessoa poderosa em sinais e maravilhas. Esse falso profeta vai ser um super religioso, um super líder religioso, que vai estar à frente de uma super igreja, e essa super igreja vai conectar todas as religiões do mundo. Não dá para pensar numa super igreja se você tiver em mente uma religião só. Mas essa super igreja, comandada por esse super líder, vai ser a união de todas as religiões. Então, aquele ditado que nós ouvimos nos dias atuais, todos os caminhos levam a Deus e tal, o ecumenismo, a união de todas as religiões, nesse tempo de grande tribulação, vai fazer todo sentido e parece que vai ser a tônica. Aqui, o falso profeta vai ter 2 objetivos principais. Primeiro, promover o culto à primeira besta, né, ao anticristo e à sua imagem. Isso está bem claro aqui no texto bíblico.
e o outro objetivo é promover esse ecumenismo, né? Usando todas as religiões, tentando unir pessoas de todas as procedências religiosas. Essa aí vai ser a principal função desse falso profeta. Como eu falei, é histórico que religião e política sempre caminharam juntas, uma apoiando a outra, né? Então, essa é a função do falso profeta. Aqui nos versos 15 a 17, nós vamos observar a tirania desse superlíder religioso. Será uma pessoa tão envolvente que vai fazer com que todos adorem a besta, a imagem da besta. E aqueles que se recusarem a adorar, a participar dessa adoração, desse culto à besta e a Satanás, né, ao dragão, aquele que vai estar por trás do anticristo, todos esses que se recusarem vão ser martirizados, vão morrer. É isso que a palavra de Deus diz. Obviamente, aqueles que se aliançarem com Jesus Cristo, com o Senhor Jesus, não estarão envolvidos nessa adoração satânica. É interessante observar que o domínio desse falso profeta, do anticristo, ou seja, dessas duas bestas que emergem do mar e da terra, são um domínio tão envolvente que não se limitam apenas ao aspecto político e religioso, mas sim também ao aspecto financeiro, ao aspecto econômico. Tanto é que a Bíblia diz que quem não tiver marcado com o número da besta, com seu nome, não vai conseguir comprar nem vender. Será uma opressão satânica insuportável, meus irmãos. É por isso que muitos vão ser mártires nesse período, porque não adorar a besta, não se submeter até a marcação da besta, o número da besta, inviabiliza a sobrevivência, vai inviabilizar a sobrevivência nesse período de grande tribulação. O verso 18 toca num assunto polêmico e intrigante até os dias atuais, né? Fala de um número, do número 666, o número da besta. O texto diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que nos deixa intrigado é que, como a Bíblia diz, calcule, ela sugere que os leitores vão conseguir entender e discernir. O fato é que nos dias atuais nós não conseguimos compreender esse número com precisão. Tem muitas teorias, muita gente fala muita coisa, muitas especulações. Alguns dizem que 666 é um número quase chegando à perfeição, porque a perfeição seria o 777, o número de Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, perfeitos, seriam 777. E aí, como aqui a gente está falando da trindade satânica, né, seriam o 666, não chegam à perfeição de Deus, mas o 6 significaria um número elevado de poder, de influência, de êxito, enfim, é o máximo que o homem conseguiria chegar em poder, em autoridade, isso representaria um 666. Isso é uma teoria, uma especulação, né? Outros dizem que é a questão do alfabeto, no hebraico e no grego, tanto o hebraico do Antigo Testamento como o grego, não tinham números, não tinha um sistema numérico, os números eram representados por letras. Então, esse número 666 foi uma derivação depois de outras traduções, mas que no original estaria contido algum nome que poderia ser entendido. O fato é que ninguém tem esse nome, né? O que representaria esse 666? Né? Mesmo no hebraico como no grego, né? Outros especulam em relação à estola papal, porque você pode observar na apostila, tem a apostila de Apocalipse que eu distribuí, tem o que está escrito na estola papal, Vicaris Filii Dei. Então, em algarismo romano, se você somar todas aquelas letras do que está escrito na estola papal, você somando aquilo dá o número 666.
Enfim, é no mínimo interessante, né, isso, né? Saber que na estola papal em algarismos romanos dá 666, mas isso também não prova nada. O fato, irmãos, é que a Bíblia diz: quem tem entendimento, calcule. Então, a gente não consegue calcular hoje, nos dias atuais, mas eu tenho para mim, isso é uma opinião pessoal, que na época onde isso tudo aqui se materializar, na época da grande tribulação, esse número vai ser bem exposto e todos vão conseguir entender muito bem o que significa 666, esse número da besta. Aqui a gente fecha essa apresentação dos personagens com essa trindade satânica, né? Da mesma forma que tem a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Satanás, ele é mestre em copiar, ele é mestre em fazer cópias daquilo que é santo. Então, aqui nesses capítulos 12 e 13 é apresentado a trindade satânica, o dragão, que é Satanás, a besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, o falso profeta. Ok? Essa é a aula 18. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curte, né? Curte esse vídeo, curte o nosso canal, ative o sininho de notificação, convide um amigo para assistir o curso. As aulas estão todas gravadas, desde a primeira aula. Então, alguém que começar agora vai ter acesso a todas as aulas. Não tem problema começar agora não. Convide os seus amigos, divulgue esse curso e Deus abençoe a sua vida. Estaremos postando em breve a aula do capítulo 14. Deus abençoe a sua vida.